Tony, o Asa realizou o treinamento na tarde de hoje sob os cuidados do Rodrigo Fonseca. Os jogadores fizeram treinamento de portões abertos, até porque o treino oficial para definir a equipe de fato e o Rodrigo Fonseca colocar em pauta o que ele tem para surpreender o CSE só vai acontecer amanhã. Por isso que ele abriu os portões hoje, porque amanhã o treino passa a ser de portões fechados. E aí vai ser onde o Rodrigo Fonseca vai definir o que ele tem de melhor para pôr em campo diante do CSE, nessa parada indigesta contra a equipe palmeirense. Tem a situação do Wesley, que até o momento de forma oficial não saiu nenhum posicionamento ainda do TJD, se vai deferir ou indeferir o pedido do Asa em contar com o Wesley, que eu acho pouco provável que o TJD defira a situação. Enfim, acho pouco provável. Acho que o técnico Rodrigo Fonseca, hoje rapidamente falei com ele em off sobre isso, ao término da coletiva, ele também pensa dessa forma, mas enfim, torcer, porque já existem jurisprudências. No TJD da Paraíba aconteceu um fato semelhante, no TJD de São Paulo já aconteceu um fato semelhante, na Comebol também já teve um fato semelhante. E aí o departamento jurídico do Asa, em conjunto com o Igor Rafael, ex-presidente, montaram a petição, vamos colocar dessa forma, em cima dessas jurisprudências e também do Código Brasileiro de Justiça Desportiva em seu artigo 273. É aguardar para ver, até domingo, de repente, pode ter um posicionamento. E como o Asa entrou com o pedido em caráter de urgência, e a informação que eu tive é que está nas mãos do Dr. Flávio Moura, que é o presidente do TJD, ele pode de repente deixar para dar uma liminar domingo. Chegar domingo, conceder uma liminar, enfim, pode até sair domingo, momentos antes do início da partida. Liminar acontece dessa forma, bola rolando, se acontecer o caso, pode até sair uma liminar ainda. Enfim, mas deve ser muito antes disso. Hoje já é sexta, acho que se não hoje ainda, mas até amanhã, eu acredito que deve sair um posicionamento, quer seja positivo ou negativo nesse sentido. A expectativa que eu tinha era já para ter saído nesse posicionamento, essa análise, porque ontem eu conversei com o pessoal do TJD e disse que estavam debruçados em cima desse caso, analisando. Confesso que hoje não tive contato com ninguém do TJD, daqui a pouco, inclusive, vou manter um contato, porque de repente deve estar no forno já, né, prontinho para sair, e aí a gente já bate de prima aqui. Em relação ao time que o Asa deve colocar domingo contra a equipe do CSE, exatamente essa é a dúvida do Wesley. Cogita-se, pelo menos nós da imprensa, cogitamos 3 situações. Eu apurei hoje, de bastidores, que o Rodrigo trabalha com 2 situações, mas na coletiva ele foi abordado sobre 3 possibilidades. Ele vai dar a resposta, ele diz, realmente tem 3 possibilidades e tal, mas terminou a coletiva, a gente sai conversando com um, com outro, mandando mensagem para um, para outro. A informação que eu obtive é que ele trabalha com apenas 2 possibilidades, Bruno Menezes ou Anderson Feijão. O scout da análise de desempenho diz que o Anderson Feijão tá bem. A quantidade de piques, a velocidade e a quilometragem que correu na última quarta-feira, e isso é um ponto positivo para o Feijão e para a equipe do Asa da mesma forma. A outra situação da dúvida que ele tem, e aí é onde vai entrar o X da questão, é justamente o Bruno Menezes. Ou vai Bruno Menezes ou vai Anderson Feijão, para não mexer muito com a estrutura da equipe. E por que isso? Porque cogitou-se a possibilidade de alguém dizer, pode ser o Zé Wilson. Se for o Zé Wilson, muda a configuração do setor do meio campo, porque aí você tem que mexer na posição do Colina, porque o Zé Wilson vai de primeiro volante, o Colina aí já mexe na posição dele, e ele está muito bem na posição que ele vem jogando. Por isso que eu acho pouco provável de o Zé Wilson começar jogando domingo diante do CSE. Acho que ele não mexe nessa situação do Zé Wilson como uma opção. Opção sim para o decorrer da partida, mas para iniciar o jogo, eu acredito que é pouco provável, caso o Wesley de fato não possa jogar. Eu acredito que não. Então fica entre Bruno Menezes e Anderson Feijão, com uma vantagem do Anderson Feijão, e não é uma leve vantagem, é uma vantagem considerável, tendo em vista os números apresentados
pelo pessoal da análise de desempenho em relação aos últimos jogos que o Antes Feijão vem entrando e, sobretudo, no jogo passado que ele começou jogando. O scout dele é magnífico. Então, assim, isso foi o que chamou a atenção da comissão técnica para começar com o Antes Feijão e é uma possibilidade. Não está cravada a situação ainda, mas é uma grande possibilidade. Bruno Pianissola, Paulinho, Bené e Rony Lobo, o Gabriel, Colina, vamos voltar aí, né? Colina, Feijão, Didira, Didira, Aleph, Kellyton e o... Aí é outra dúvida, a informação que eu tive também no ataque, comando de ataque. Tá uma pulga atrás da orelha, João Cabral ou Flávio Souza. A informação que eu obtive de bastidores é que internamente tem muita gente nos burburinhos. Melhor o Cabral, tá se movimentando mais. Mas o Cabral, se movimentando mais nos bastidores. Mas o homem quer contar com o Flávio Souza. Essa é a informação nos bastidores. E isso, de certa forma, não é um incômodo para o Rodrigo Fonseca. Mas mexe com o psicológico na definição. Não é que a pessoa que está dizendo assim, bota o Cabral, que ele vai entrar. Mas é porque estão pegando, acho que... É uma dica, né? É uma dica. E como referência, o último jogo. Ele foi bem, inclusive, o Cabral. Mas você não pode ter uma definição por apenas um jogo. Não é? Enfim, então... O mesmo time que começou o jogo no domingo passado, lá em Palmeira dos Índios, com exceção do Wesley e a possível entrada do Anderson Feijão. Repito, Pianissola, Paulinho, Rony Lobo, Bené e Gabriel, Colina, Aleph, Didira e Feijão, Kellyton e Flávio Souza, ou na pior das hipóteses, o João Cabral. Vamos acompanhar a entrevista coletiva de agora há pouco, no meio da tarde, o que o Rodrigo Fonseca tem a falar sobre esse momento. Sem dúvida, psicologicamente é muito importante também, né? Porém, temos que agregar a parte técnica, a parte tática, né? Para que a gente possa fazer uma grande partida e, consequentemente, buscar uma vitória. Professor, os primeiros 90 minutos dessa decisão já se passaram, tem mais 90 agora. O Asa jogando em casa, apoiado pelo seu torcedor, que característica o Asa vai adotar? Já inicia o jogo propondo a partida, buscando o resultado o mais breve possível, ou vai estudar um pouco de que forma esse CSE vai vir até os 15, 17 minutos do primeiro tempo? Nossa equipe já vem demonstrando a mesma postura, independente de onde vem jogando, né? Tanto dentro de casa como fora, nós temos a mesma postura. E nesse jogo não será diferente. Vamos buscar a vitória o tempo todo, né? Independente da maneira que o adversário joga, nós temos que fazer o nosso padrão e buscar o resultado. Enorme, né? Gigantesco, né? Do tamanho do clube. Então nós temos que estar preparados para que possa fazer um bom jogo, conquistar uma vitória, para que esse grande clube tenha um calendário no próximo ano. Estamos trabalhando em cima, né? Temos três opções que estamos trabalhando e vamos definir o melhor nome, né? Acho que quem jogar, sem dúvida nenhuma, vai dar o seu melhor. Mas dentro do que nós estamos trabalhando, não fugir muito do sistema, né? Que é um sistema que encaixou. É característica, né? Exatamente. E dentro disso a gente busca a melhor formação. Tem o Bruno, tem Feijão, né? A gente pode mudar colocando um terceiro atacante. Então, dentro do sistema, dentro do grupo, nós temos jogadores que podem encaixar dentro do sistema. No primeiro jogo, o Asa anulou o CSE, as investidas, não deu espaço para Ibson Melo, para Edinho, para não pensar o jogo, aquilo que você fala, não pode deixar o atleta adversário pensar o jogo e virar, né, de frente ao gol. No jogo do próximo domingo, a tônica vai ser exatamente essa também, uma marcação, entre aspas, mais especial em cima dos pontos chaves da equipe do CSE. Mais do que nunca não deixar o adversário virar mesmo, né? Então, um jogo desse é primordial para o clube, para a instituição. Temos que fazer um bom jogo, construir um resultado, né, de vitória para que a gente possa buscar essa vaga na final. Até porque a responsabilidade domingo ela é muito maior. Na quarta-feira o Asa não tinha responsabilidade nenhuma, não tinha pressão nenhuma para tentar buscar esse resultado. O que acontecesse dentro de campo era lucro para o Asa. E cada jogo é uma história, né? A história de domingo é totalmente diferente do que aconteceu na quarta, né?
Sem dúvida, as duas equipes têm a responsabilidade total do resultado. Muda-se completamente o cenário do que foi no último jogo, né? Não que a nossa equipe entrou dispersa, não, jogou um jogo que tinha que ganhar também, né? Jogou um futebol mais leve, né? Exatamente, né? Então, mas foi um jogo que nossa equipe sabíamos da qualidade do adversário, tanto que no vestiário nós vimos que a equipe do CSE estava com a equipe titular, fizemos alguns ajustes depois nós vimos que a equipe estava com a equipe titular, né, para que fizesse alguns encaixes, principalmente de marcação, né, mas a equipe jogou como tinha que jogar, para vencer, independente da situação ou não, como foi lá do nosso adversário, né? Foi lá, encheu as arquibancadas, nos pressionou o tempo todo, né? Eu tenho certeza que aqui não vai ser diferente. Vai ser diferente. Nosso torcedor vai vir, vai nos apoiar para que a gente possa buscar essa vaga na final. Pela história do jogo, pelo que a tua história no CSE até então, e você sai do CSE não por trabalho questionado. Você sai do CSE porque é um caso atípico. É um jogo típico mais especial para você, tem uma certa resposta para você dar agora no produto final da coisa? Olha, hoje eu já estou com a minha vivência, um jogo normal, do fundo do meu coração, não tenho preconceito com nada do que houve, são coisas de diretoria, então eu só tenho que fazer meu trabalho. A minha resposta é o meu trabalho, aquilo que eu estou fazendo no ASA, fiz amigos lá, deixo amigos lá, mas hoje estou vestindo essa camisa e vou dar o meu melhor, sem dúvida nenhuma, para buscar o resultado, sem mágoas, sem qualquer outro tipo de situação, mas que a gente vai jogar para vencer sem dúvida nenhuma. Ó, Tony, tá aí o Rodrigo Fonseca fazendo um breve relato do que ele trabalhou durante a semana, sobretudo depois da vitória expressiva do expressinho do Asa diante do CSE. Diante do CSE. Depois do expressinho do Asa, ter vencido o CSE na última quarta-feira. Por 3-0, um placar dilatado, o CSE não esperava isso, a informação que eu tenho que... Sido mais, inclusive. Poderia ter sido mais. A informação que eu tive de bastidores, e a gente tem as fontes, diz que o ambiente não tá, depois de quarta-feira para cá, não ficou tão plausível assim, lá no CSE, teve depois até disso. confusão. Enfim, então assim, são fatos que chegam pra gente, chegam para o adversário, mas o Asa diz, a preocupação é aqui, no lar docilar, do ambiente do Asa. Então o Asa não está preocupado com o que acontece na casa do vizinho. O Asa está preocupado com o que ele vai mostrar dentro de campo. O Rodrigo Fonseca também sabe de tudo que já aconteceu com ele no CSE, né? E quem acompanha futebol sabe, mas não leva o caso, não guardo mágoas de ninguém, estou muito tranquilo, fazer meu trabalho, quero buscar os resultados. Aquele que for melhor, que for mais eficiente, que errar menos, vai sair de campo com resultado positivo. Ou no tempo normal, ou nos tiros livres da marca do pênalti. Agora... Tony, eu peço aqui licença aos companheiros para poder a gente discutir aquilo que o torcedor gostaria nesse ato, né, de saber, que é o que se esperar desse jogo para as questões dentro de campo. Eu acho que fizeram desse jogo CSE e ASA e CSE um picadeiro. Cada um querendo aparecer, cada um querendo mostrar que tem mais capacidade de fazer muito mais do que os atletas. E, sinceramente, isso para mim tem até uma pitada de exagero da promoção, sobre a promoção do jogo em si. E aí é um debate muito amplo quando se faz aqui de todos os elementos, desde semana passada, que envolve essa partida entre CSE e ASA e CSE, que para mim, esse exagero, quando chega a um ponto como esse, beira a irresponsabilidade, deixa de ser uma promoção do jogo em si, para poder ser uma irresponsabilidade. O torcedor, ele pode fazer dos meios dele de uma maneira até mesmo irônica, de uma maneira irreverente, com ex-jogadores que passaram no ASA, né? O Tito tá por lá, o Edmar Sucuri também tá por lá. Eu não crucifixo, eu não vou colocar aqui eu não vou colocar um crucifixo nas costas do torcedor, não, porque o torcedor tá no papel dele. Mas eu fico muito triste quando eu vejo dirigentes colocando pelo em ovo, quando entrando nessa pilha de querer provocar uma situação ou outra, muito mais
de fora mesmo do que de dentro de campo. Então eu prefiro realmente nesse meu comentário falar sobre projeções daquilo que o Asa tem como contar e o CSE tem como contar, e sobre os que não tem também como participar. O Wesley, por exemplo, hoje é uma dúvida, né, sobre essa situação jurídica que tem sido movimentada pelo jogador. Trabalhar em opções é o que deve fazer o Rodrigo Fonseca. Eu não correria esse risco. O Clevânio trouxe isso durante a semana. Acho que o Asa tem no elenco atletas que podem trazer boas opções para uma mudança de perfil da equipe, é bem verdade, entendendo a importância do Wesley, mas pela expulsão no primeiro jogo, eu diria que começar com o Anderson Feijão é mérito. Acho que o jogador tem conseguido fazer boas apresentações entrando no decorrer das partidas, sobre esperar o momento dele, entendeu que existia uma concorrência naquele momento em que ele não estava no nível daquela concorrência, mas agora conseguiu aproveitar as oportunidades dos últimos jogos e poderia, sim, resgatar tudo isso em um meio campo que, para mim, está muito bem encaixado com o Aleph e com o Colina. Colina, nessas últimas partidas, tem feito ótimas apresentações. Ótimas apresentações. E olha que muitas vezes nós estamos aqui fazendo críticas nessa temporada sobre o Colina, mas ele conseguiu manter uma regularidade nesses últimos jogos que não me permite chegar aqui hoje e dizer nada diferente daquilo que nós estamos vendo. Entrar com o Anderson Feijão, como cogitou o Eduardo Cardeal, como ontem também o André Ávila já fez a observação porque comentou esse jogo no meio de semana pela Copa Alagoas, eu diria que seria uma estratégia coerente e até para um time que quer buscar uma vitória. Deixaria o Asa com uma postura mais ofensiva. Muito mais do que, por exemplo, se optasse pelo Bruno Menezes, senhores. Que era a alteração que ele ensaiou fazer quando, antes do Wesley ser substituído, veio a expulsão e aí seguraram o Bruno Menezes. Mas eu diria que para o desenho do jogo naquele momento, para a situação do jogo naquele momento, se fez necessário que o Asa se preocupasse com a marcação e o Bruno Menezes seria, na visão do Rodrigo Fonseca, o ideal para poder tentar diminuir um pouco toda a intensidade que o CSE estava tentando impor no jogo para fazer o gol de empate. Para esse jogo de domingo, não. A situação é diferente. E eu diria que a carga emocional construída pelo Asa diante de uma vitória no meio de semana na Copa Alagoas sobre esse CSE por 3-0 deixa o CSE, sim, emocionalmente numa necessidade de dar uma resposta para o torcedor de Palmeira. Muitos torcedores decepcionados com o resultado da Copa Alagoas porque viram o Asa com a equipe alternativa contra o CSE que tinha muitos titulares e o CSE que não conseguiu render o que se esperava. E até quando vi a escalação oficial no meio de semana, no jogo que o André Áviles comentou, eu disse, poxa, o CSE está encarando de fato a Copa Alagoas com seriedade, porque está colocando numa semana decisiva como essa, boa parte de titulares em campo, entre eles o Ibson Melo, então está encarando a competição com seriedade. O Asa vai ter problemas e o resultado nós vimos, foi 3-0. Então eu prefiro ficar, senhores, nessa formação, no comentário para o jogo de hoje, né, na minha participação para o jogo de domingo, na verdade, mas eu prefiro ficar preso à parte do futebol, do que interessa ao torcedor. Esse extracampo, eu diria que já, para mim, perdeu a validade. Perdeu a validade. Para mim é Bruno Pianissola na direita, no gol, Paulinho na direita, Benê, o Rony, os dois zagueiros, o Rony pelo lado direito, Benê pelo lado esquerdo, Gabriel fechando o setor de defesa na lateral, meio campo com Colina, com Aleph, com a participação do Didira, o Feijão, Kellyton e Flávio Souza. Na minha opinião, esse seria o time, Flávio Souza. João Cabral é para um segundo tempo, porque precisamos entender que as coisas elas acontecem degrau a degrau. E mesmo com uma boa apresentação no último jogo contra o CSE, o João Cabral não tinha tido apresentações antes desse jogo de meio de semana para poder ganhar essa titularidade na equipe do Asa. E aí eu diria que é questão de critérios. Definir apenas uma titularidade por ser um jogo apenas bem que fez, por 2 gols e assistência que fez, para mim eu acredito que o João Cabral precisa mostrar mais. Por exemplo, domingo, quando entrar no decorrer da partida, no segundo tempo, para mim seria uma boa opção no segundo tempo. Então vejo que o Asa vai por aí, nessa concepção para o jogo do próximo domingo,
Acredito que o Rodrigo Fonseca deve apostar assim, num modelo de jogo que possa trazer, André Árvores, você que é comentarista junto comigo aqui na programação, uma postura ofensiva assim, até porque o Asa precisa de uma vitória. Então essa é a postura ofensiva. No caso do Parreirinha, eu vou dizer aqui, o Carlos Parreira, técnico, ele não deve modificar muito o padrão de jogo do CSE, até porque não tem muito repertório no banco de reserva para fazer isso não, mas eu começaria com 2 alterações em relação ao time que vi no último domingo. Começaria com o Érico Júnior e começaria com o Giovânio mais uma vez na lateral direita. Apesar de não ter ido bem no meio de semana. Mas posso dizer para vocês, pelo que vi no domingo passado, funcionou a estratégia em anular os homens dos corredores do Asa, o próprio Kellyton, que foi deslocado da esquerda para a direita no decorrer do jogo pelo Rodrigo Fonseca, e no lado esquerdo, o Edilson Júnior no segundo tempo. E o Giovânio foi muito bem nesse sentido, desde que tenha a colaboração dos corredores também, em que os volantes participem dessa situação. Mas começaria com o Érico Júnior também no setor ofensivo, porque é um jogador de velocidade que poderia trazer problemas nas costas dos laterais do lado, seja do Paulinho ou até mesmo do Gabriel, para essa partida, criando opções ali, quem sabe, para que a equipe do CSE venha surpreender a equipe do Asa. Não, primeiro sobre o Flávio e o João. O certo, o correto, para não cometer equívocos, principalmente dentro do grupo, é o Flávio. Não dá para você analisar de forma profunda um jogador que jogou apenas um jogo e jogou bem apenas um jogo. Vale destacar que o João foi bem no jogo, mas tinha todo um contexto dessa partida. O Asa jogou sem pressão nenhuma, porque já estava desclassificado, poderia apenas atrapalhar o CSE como atrapalhou. Isso é um ponto muito importante. E foi um jogador que, aliás, é um jogador que vem ganhando minutagem e vem ganhando uma sequência. Mas o Flávio Souza, para mim, é o titular. Não dá para tirar um atacante porque ele perdeu um jogo. Aliás, um gol. No jogo ele não foi mal. E nesse sistema da equipe do Asa, o Flávio é muito importante porque é o jogo de aproximação. Ele faz o pivô. Ele faz o pivô para ter a aproximação dos jogadores de meio campo, os jogadores que fazem os corredores que são os laterais, ou seja, ele é muito importante taticamente também para a equipe do Asa. E sobre as opções do técnico Rodrigo Fonseca, primeiro falando do Bruno Menezes, para mim tem os prós e os contras. Colocando o Bruno no jogo, certamente o meio de campo vai ficar muito mais consistente. É um jogador que defende mais, que vai fazer, obviamente, com ele entrando, muda-se a característica e a estrutura, vai basicamente num 4-3-1-2, a equipe do Asa, sem uma característica de um jogador que caia pela beirada, porque ele entraria no lugar do Wesley, então ganharia a segunda bola por conta da altura, é um jogador que dá mais combate por ser volante e tem essa característica também, tem um bom passe e chega na área, só que tem o contra. A partir do momento que você coloca um volante no lugar de um meia que joga mais aberto, você muda totalmente a configuração e a dinâmica de movimentação da equipe. E aí pode ser que o Asa tenha problemas com relação a isso. Por isso que, para mim, a melhor opção é o Feijão. Pelo que ele vem jogando, pela evolução que ele está tendo técnica e física especialmente, ele já está chegando num nível físico muito bom. E porque com a entrada do Feijão no lugar do Wesley, aconteceria só uma mudança de posicionamento. O Didira cairia mais pelo lado esquerdo, fazendo a função do Wesley do jogo de dentro para fora, de fora para dentro, e teria a figura do Anderson Feijão mais centralizado como um armador, tendo a liberdade para flutuar, para chegar dentro da área, e aí ganharia em outros quesitos. O chute de média e longa distância e a bola parada. E não mudaria de forma brusca o sistema e o mecanismo que o Asa utiliza nesse jogo de aproximação. Porque entrando o Bruno, eu não estou falando aqui que o Bruno não é um bom jogador, estou falando da parte tática, o funcionamento do sistema tático. Com ele perde a mobilidade do meio de campo e a velocidade de transição que se tornou uma característica da equipe do Asa nesses últimos jogos e o que a gente pôde inclusive ver na última quarta-feira com essa velocidade. E para finalizar até sobre esse tema, um contraponto para a equipe do CSE. Eu acredito, e eu estou buscando informações, que quem joga é o Edinho. Não é o Érico Júnior, mas é uma opção como o Canhão trouxe. O Edinho e o Luiz Fernando, quando jogam juntos, o Edinho ele cai para um lado, ou para o lado direito ou para o lado esquerdo. Naturalmente ele cai para o lado direito. O Asa Quarta-feira foi quando, André? Quarta-feira ele jogou em qual setor? Porque no domingo ele passou boa parte da primeira etapa pelo lado esquerdo e não funcionou bem na primeira etapa. Isso. Ele faz uma alternância, o Parreirinha faz uma alternância do Edinho ou do lado esquerdo ou do lado direito, mas naturalmente, na maior parte dos jogos, ele jogou pela direita.
E quando eu falo do contraponto e a manutenção da estrutura, é porque o lado esquerdo do Asa é muito forte. Porque tem o Gabriel, e aí com a entrada do Anderson Feijão, Didira ia para o lado esquerdo e teria essa aproximação com o Aleph. As triangulações que o Asa tem, o corredor mais aberto para o Gabriel. E o contraponto é o seguinte, o Edinho ele não vai marcar o tempo todo. Ele não vai descer para fazer a dobra com o lateral. Então você tem que... o adversário, enfrentando uma equipe qualificada como a do CSE, e o adversário é o Asa, ele tem que criar dúvidas na defesa adversária e ir de encontro à deficiência. O lado direito do CSE é deficiente na parte defensiva, porque não tem um jogador que desça para fazer a dobra de marcação. E quando não faz isso, sobrecarga os dois volantes. O Trindade e agora fugiu o nome do outro, mas ele jogou aqui quarta-feira. Claudevan. Isso, Claudevan. Eles sofreram. Claudevan foi substituído no segundo tempo pelo Recife lá no último domingo. Isso, porque ele E o ficou... Recife foi melhor do que o Claudevan. Ele fica sobrecarregado porque ele é o volante, que é o primeiro volante, mas ele também consegue jogar. E a partir do momento que ele e o Trindade saem, gera espaço para o adversário. Então por isso que para mim a melhor opção é o Anderson Feijão. Mas falando da equipe do CSE, é uma equipe muito qualificada. Quando os jogadores estão no dia bom, inclusive com a entrada do Edinho, é um time que tem um jogo de aproximação muito bom. Pecou muito aqui na quarta-feira porque não conseguiu definir as jogadas, principalmente no último passe. E repito o que eu falei ontem, falei hoje de manhã também. Para o torcedor, especialmente, para o torcedor do Asa e do CSE que está com uma desconfiança. Não levem como panorama o jogo de quarta-feira para domingo. É completamente diferente. O cenário, a atmosfera e principalmente o que pode influenciar na parte psicológica dos atletas, que são torcida, que é a pressão do que vale o jogo, que vale sobrevivência para o ano que vem, vale muita coisa, Copa do Brasil, pré-Copa do Nordeste, na pior das hipóteses, vale muita grana para os dois clubes, inclusive, então o calendário de Série D, então esqueçam aquele jogo de quarta-feira. Domingo é outra parada e aí a gente vai ver. Quem tiver equilibrado mentalmente para suportar todas as circunstâncias desse jogo, certamente vai conseguir vencer. Mas sobre o Asa, especialmente, eu entraria com o Anderson Feijão para não mudar a estrutura. Muito bem, Clevante. Você entraria com quem? Com o Bruno Eu Menezes, concordo com com o que disse. Fazia algumas modificações? Eu concordo 100% com o que disse o André e o Canhão também sobre essa questão da formação do Asa. Até falei durante a semana de que... Falei na quinta-feira. Não lembro qual foi o dia que eu falei essa semana sobre essa questão do Wesley poder atuar no jogo do próximo domingo. Hoje, sexta-feira, eu acho pouco provável que amanhã o TJD dê um parecer favorável para que o Asa possa contar com esse atleta dentro de campo. Mesmo tendo esse parecer favorável, eu não escalaria o Wesley para o jogo. Eu deixaria ele fora para evitar posterior confusão. Um problema, tal, enfim. Os caras vão entrar na justiça. Não tenho dúvida disso, e mesmo se ele for liberado, os caras vão entrar na justiça. Então, o que é que acontece? Eu evitaria esse problema. Então, eu tenho hoje recuperado, e mostrou isso no jogo da quarta-feira, o Anderson Feijão. Mostrou que está bem, está pronto para ir para o jogo. Eu tenho o Bruno Menezes, que é um jogador, eu entendo, ser da confiança do técnico, porque foi ele que indicou o jogador, não é? Está inteirão, está bem, quer jogar, não é? Tá, porque eu não falo inteirão, eu falo fisicamente, gente. Lógico. E tecnicamente, né? Fisicamente, tecnicamente e taticamente. Não entendam mal o que dizer aqui. Então, assim, é um jogador da confiança do técnico. Então, acredito até que para esse setor, ele já deve ter resolvido nesse sentido. Entre o Anderson Feijão e o Bruno Menezes. Torcedor, inclusive, alguns aqui no chat, eu entraria com o Bruno, outros eu entraria com o Feijão. Agora, no ataque... Eu tenho uma bomba sobre isso. Agora, no ataque, Cardeal e amigos, eu não tiraria o Flávio Souza. Não tiraria o Flávio Souza. Aquele gol que o Flávio Souza perdeu contra o CSE, não tira dele tudo que ele fez pelo Asa no campeonato alagoano. Ele é um dos caras responsáveis pelo Asa estar aí brigando por uma vaga na final do campeonato. Porque foi o cara que chegou no Asa e conseguiu fazer os gols que os outros atacantes não conseguiram fazer. Ele chegou e resolveu. Então, assim, o João Cabral, né? Fez um jogo excelente na quarta-feira contra o time do CSE. Mas das partidas que ele atuou, pra mim foi a única que ele jogou bem. Foi contra o CSE na quarta-feira. É um jogador que, na minha opinião, pode ser um substituto para, de repente, num segundo tempo, dependendo do jogo, do clima do jogo, de quanto o atleta vai se desgastar durante os 90 minutos, para que ele possa entrar no segundo tempo.
lá quando o Asa já tiver com o resultado, enfim, de repente garantido, e entrar com o jogador, até para poupar o Flávio para uma final de campeonato. Agora, eu particularmente acho injusto pelo que fez o Flávio Souza no campeonato alagoano até agora, isso é opinião minha, e de repente num jogo desse, decisivo, de que o cara fez tudo durante o campeonato, perdeu o gol contra o time do CSE, tirar o cara da titularidade e com todo respeito para colocar o João Cabral. Eu não faria isso. E se há pressão, por exemplo, por parte de alguns diretores, para que o Flávio seja sacado e o Cabral seja o jogador titular para enfrentar o CSE, para mim, se há essa pressão, para mim há uma incoerência nesse sentido. Então, concordo com o Viderlan e com o André aqui, até o próprio Cardeal, quando trouxe aqui o provável time do Asa para o próximo domingo. Não tem que mudar. A única mudança, na minha opinião, é a questão do Wesley. Não vai poder o Wesley, põe o Anderson Feijão. Ou até o Bruno Menezes, se ele quiser entrar com 3 volantes. Eu acho que com 2 volantes está bom demais. O Aleph e o Colina, né? Colina, inclusive, tá jogando um bolão danado, o Colina. E aí entraria com o Anderson Feijão para liberar um pouco mais o Didira. Tá resolvido o problema, não tem que estar inventando moda, não. Deixa o cara lá para jogar a semifinal, pô. A hora do Flávio Souza aparecer também. Quem sabe aqui ele deslancha, não é? E os gols que ele perdeu lá em Palmeira, ele recupera e faz aqui em Arapiraca. É a opinião que eu tenho em relação a isso.